gravando esse vídeo aqui para todos vocês, né, vocês não fazem ideia do pé d'água, a chuva que tá caindo aqui no Triângulo Mineiro aqui neste exato momento, gente, tá? E eu fico aqui roendo as unhas, porque assim, a chuva tá muito forte, vento muito forte, realmente chuvão, gente, tá? Aqui no Triângulo Mineiro. Como é que tá a situação do clima aí na sua cidade? Coloca aqui embaixo nos comentários, tá chovendo, tá calor, tá sol, porque aqui no Triângulo Mineiro é chuva que Deus manda, gente, tá? Como a gente costuma dizer aqui em Minas Gerais. Vamos lá, pessoal, não dá pra vocês escutarem, no microfone não faz captação da área externa, mas é muita chuva que tá caindo aqui neste exato momento que eu estou gravando esse vídeo aqui pra todos vocês. Pessoal, vamos direto aqui com as informações, porque tem informação extremamente urgente e importante pra trazer pra vocês a partir de agora nesse vídeo. Já vou... Por favor, só não esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar o vídeo o máximo possível que vocês puderem, né? Afinal de contas, eu sei que tem muita gente que tá aí. Você que tá do outro lado, você já tá inscrito aqui no nosso canal? Você já tá fazendo parte aqui da nossa família? Ainda não? Para você saber se você tá inscrito aqui ou não, é muito simples, muito fácil. É só você olhar aqui embaixo da sua tela, vai ter a palavrinha chamada inscreva-se ou inscrever-se. É só clicar em cima, clicou, automaticamente, gratuitamente, você já vai estar inscrito aqui no nosso canal. E aqui pode ter certeza que você será muito, mas muito bem-vindo. Sem enrolação, direto para a informação. Logo de cara, Jair Messias Bolsonaro, que é um dos assuntos mais importantes desse dia de hoje, né? O Alexandre de Moraes, seguindo, né, o posicionamento ali da PGR, né? A manifestação do PGR seguiu ali se alinhar ao PGR do Lula, o Paulo Gonet, né? E o PGR tinha se manifestado para que o Alexandre de Moraes negasse o pedido de devolução do passaporte. O Alexandre de Moraes foi lá e decidiu, realmente ele negou a devolução do passaporte. Se você não assistiu, assista o vídeo anterior que eu postei aqui no canal, porque eu expliquei todos os detalhes, qual foi o motivo pelo qual o Alexandre de Moraes decidiu não devolver o passaporte para o Bolsonaro não participar. Então, o Alexandre de Moraes decidiu, nesse dia de hoje, negou, né, o pedido do Bolsonaro para participar da posse, na devolução do passaporte para que ele pudesse participar da posse do Donald Trump. E daqui a pouco, gente, tá? Não sei se eu vou trazer... Não, vou deixar para o outro vídeo, a questão do Donald Trump, vou deixar para o outro vídeo, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo. Então, o Bolsonaro participou aqui, deu uma entrevista coletiva e explicou, ele foi questionado, né? O Pavinato foi categórico, a pergunta foi reta e direta. Bolsonaro, tem como ainda reverter essa decisão do Alexandre de Moraes? Ainda há possibilidades, há chances de você ainda participar dessa posse? E ele respondeu que a questão ainda está em jogo e de quebra ainda traz duas informações extremamente importantes com relação a isso. Vejam só. Essa questão do passaporte ainda está em jogo. Eu tenho uma equipe de advogados, o doutor Paulo, o doutor Daniel, o doutor Vilardi, que pediram para mim não entrar em particularidades do processo porque cabe recurso ainda. Ou seja, gente, nessa primeira, né, parte aqui do vídeo, que ele acabou de dizer é extremamente importante, né? Porque o Pavinato, ele foi categórico, ele perguntou, e aí? Já está decidida, definida ou ainda pode ser revertida essa decisão do Alexandre de Moraes? Ele disse, olha, essa questão do passaporte ainda está em jogo, tá? Cabe recurso e a equipe dele, claro, vai entrar com recurso para tentar reverter, né, para mudar essa decisão do ministro do STF, Alexandre de Moraes. Possivelmente deve vir dos Estados Unidos um convite formal, um outro formato de convite para mostrar para o ministro do STF, Alexandre de Moraes, porque ele negou esse pedido exatamente dizendo que ele não conseguiu provar, né, que recebeu o convite. Então, possivelmente deve ter aí algo novo, fatos novos aí com relação a um novo tipo de convite que deve ser enviado diretamente para o Bolsonaro nessa questão. Então, assim, ainda há possibilidade de reverter, ou seja, né, cabe recurso e eles estão utilizando aqui, estão entrando com recurso para tentar reverter a decisão do Alexandre de Moraes. Aí ele trouxe aqui uma outra informação muito importante também, vejam só. Então tem muita coisa que está por vir e eles não querem que uma declaração minha tire o foco do principal para esse episódio. O que eu posso adiantar para você, que é uma boa notícia também, seria a primeira mão, no sábado de manhã, aqui do aeroporto de Brasília, tem um voo para os Estados Unidos. A minha esposa irá para lá. Estava convidada, juntamente comigo, ela vai fazer a sua parte. Tenho conversado com alguns próximos do presidente Trump. Ela vai ter um tratamento bastante especial lá, pela consideração que o presidente Trump tem para comigo. Uma amizade construída ao longo de 2 anos. E é comum, né, quando você está no poder, ter seus amigos. E quando deixa o poder, 90% vai embora quando não lhe viram as costas. Com o Trump isso não aconteceu.
tudo que ele vem sofreu lá, eu venho sofrendo aqui. Até as similitudes do tiro que pegou na orelha dele e a facada que eu levei aqui no estômago, né? Lá não precisou fazer muita apuração porque o atirador foi morto. Aqui não. Aqui é exatamente o contrário. Ele entrou nessa questão do Adélio Bispo, né, gente? Essa foi longe, né, até essa questão, mas eu deixei de trazer aqui essa primeira parte porque realmente é importante, porque a gente está nessa expectativa, né, de que Bolsonaro, a primeira-dama, né, nossa eterna primeira-dama, vai participar. Então, segundo o Bolsonaro, essa questão ainda está em jogo. Cabe recurso, e a sua equipe, né, jurídica vai entrar com recurso para tentar reverter aí essa situação e conseguir a liberação do passaporte para ele ainda participar da posse de Donald Trump. Ainda dá tempo, gente, tá? O tempo bastante apertado, mas ainda dá tempo. E segundo aqui algumas informações de bastidores, parece que pode vir um outro formato de convite direto da equipe do Donald Trump para a equipe do Bolsonaro, para que ele envie o Alexandre de Moraes, para que ele analise novamente. Aí talvez sim, porque já que ele deu, né, o motivo foi, o Bolsonaro não conseguiu comprovar que foi convidado para a posse. Então, vindo uma outra espécie, outro modelo de convite, de repente, algo assinado, né, pelo próprio Donald Trump, possa reverter, mudar aí a decisão do ministro do STF, Alexandre de Moraes. Muita coisa está acontecendo ali nos bastidores e as informações vão sendo divulgadas aí no decorrer das horas, gente. É questão de horas, as informações aí estão sendo divulgadas. Inclusive, o próprio o Eduardo Bolsonaro está em contato, né, com o filho do próprio presidente Donald Trump para conseguir esse novo convite, tá, para que tudo seja revertido aqui no Brasil. E eu vou atualizando vocês aqui que são inscritos nesse canal. Inclusive, saiu aqui até na CNN, ó, essa questão dos advogados. Ó, a CNN, Bolsonaro fala em perseguição e que recorrerá da decisão do ministro do STF, Alexandre de Moraes. Então, ainda está em jogo, gente, tá? Vão recorrer da decisão do Alexandre de Moraes, tá? Com tudo isso que eu acabei de mencionar para vocês. Então, a qualquer momento devem surgir aí novas informações sobre essa questão, que ainda está em jogo. Ele acabou de dizer no vídeo anterior, ainda está em jogo, ainda não está decidido definitivamente, porque cabe recurso e claro que eles vão recorrer dessa decisão do Alexandre de Moraes. Próxima informação na tela, gente, que eu, tá, considero uma das notícias mais humilhantes para Luiz Inácio Lula da Silva, que é essa daqui, gente. A situação pro Lula tá tão caótica, tá tão assim desgastante, tá tão humilhante. E com a notícia dessa aqui, passa a ser humilhante, gente, porque deputado fala em impeachment de Lula por revogar regra do Pix. Eles estão, gente, tá? A esquerda, o Zeca Dirceu, no vídeo anterior eu trouxe aqui, o primeiro vídeo que eu postei aqui no canal, o próprio Zeca Dirceu, filho do Zé Dirceu, né, o grande aliado do Lula aí, se mostrou completamente revoltado, tá? O Zeca Dirceu, que já foi líder do Lula dentro da Câmara dos Deputados, ele tá revoltado pelo fato do Lula ter voltava atrás, né, não aguentou a pressão e voltou atrás aí, revogou nessa questão da Receita Federal monitorar as movimentações do Pix do povo brasileiro. Aí, esse deputado, eu vou até colocar aqui na tela para vocês, esse deputado, tá, gente? Deputado, tá? É o Luiz Carlos Auli, do Podemos. Esse deputado aqui, o Luiz Carlos Auli, do Podemos, ele quer impeachment. O deputado fala em impeachment de Lula por revogar regra do Pix. Ou seja, para ele, o Lula está desmoralizado. O Lula fracassou, o Lula está desacreditado, desmoralizado. E para ele, o Lula tem que ser expulso da presidência da República. Tá aqui, ó. Enquanto bolsonaristas comemoram, né, e petistas tentam justificar a postura do governo Lula ao revogar as novas regras do Pix, o deputado Luiz Carlos Auli, do Podemos, fala em impeachment devido à decisão. Segundo Auli, revogar o decreto que aprimora o monitoramento do Pix pode ser entendido como prevaricação por parte de Lula, o que configuraria crime de responsabilidade do presidente da República. O que está sendo feito é um aperfeiçoamento utilizando a fiscalização eletrônica. Muito cuidado com essa medida que pode ensejar o impeachment de seu mandato. Esse ato de covardia, se for praticado, será o pior ato de sua vida política, diz Auli em vídeo divulgado em suas redes sociais. Então, nas suas redes sociais, ele disse, pelo fato do Lula ter revogado essa decisão, enseja em prevaricação, e isso, segundo ele, é passível de impeachment. Agora, o que me deixou mais impressionada, gente, tá? Que isso aqui é um deputado de esquerda, ou seja, a própria esquerda dizendo aqui que Lula tem que ser impeachmentado, fora Lula. Lula fora da presidência da República, gente. A situação para o Lula que estava triste, caótica,
tá começando aí a ficar desesperadora, né? Porque o Zeca Dirceu, né, que já foi líder do PT, destroçou o Lula por ter revogado, né? Recuou, se ajoelhou perante o povo, né? O povo aqui, a voz do povo foi soberana. Agora, esse outro deputado aqui disse que Lula pode ser até impeachment, pode sofrer impeachment por prevaricação por essa questão. Gente, a esquerda realmente ficou revoltada com essa decisão do Lula, mas teve outra alternativa. Um vídeo do Nicolas Ferreira que alcançou 280 milhões de visualizações. Inclusive, o Lindenberg Faria acabou de publicar um vídeo aqui que vocês vão ficar impressionados. Inclusive, é que eu vou trazer daqui a pouco para vocês. Trouxe aqui uma outra informação muito importante também, vejam só. A fala da comentarista Eliane Cantanhede, da Globo News, em defesa da censura a críticas ao governo Lula, foi alvo de checagem na Rede X por meio das notas de comunidade. Ao comentar a repercussão do vídeo de Nicolas Ferreira, Eliane responsabilizou o deputado pelo suposto crime de desacreditar e atacar medidas públicas. E aí o Haddad, inclusive, lembra o seguinte, né? Olha só, o Donald Trump, quando foi eleito agora, ele teve 5 milhões de visualizações. E o deputado Nicolas Ferreira, de Minas Gerais, do PL de Minas Gerais, conseguiu mais de 150 milhões de visualizações ao criar insistir nessa história de taxação, de PIX, enfim, desqualificar. E aí há uma pressão que é de partidos políticos, mas que encontra eco dentro do governo para criminalizar essa posição, essa desqualificação que o Nicolas Ferreira fez. Por quê? Porque você desacreditar, né, atacar medidas públicas é crime. Bom, na Rede X, os leitores adicionaram a seguinte nota: é falso que desacreditar e atacar medidas públicas seja crime. Enquanto democracia, a liberdade de duvidar e criticar ações do governo sempre foi um dos pilares do país, sendo amparado pelos artigos 5º e 220 da Constituição e pelo artigo 19 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. A gente exibe aí na tela essa nota da comunidade, logo abaixo o comentário da comentarista, da jornalista da Globo News. Ô, Caute, deixa eu só pedir uma explicação aqui também para quem nos acompanha. Não sei se todo mundo está a par, como é que funciona essas notas de comunidade. Eu estava comentando aqui que acho muitas delas pertinentes, bem escritas, e muita gente comenta. Como é que é selecionada a nota de comunidade que vai aparecer para o público em geral? Basicamente, quando tem uma informação como essa, que é claramente mentirosa, vários usuários escrevem embaixo uma resposta. E depois, ou a resposta que é mais pertinente, que é considerada melhor do que as outras, é votada, literalmente votada, pelos outros usuários. São milhares e milhares de pessoas que passam pelo Twitter todos os dias e votam. Eles escolhem. A comunidade que escolhe qual que é a resposta mais adequada, e nesse caso foi perfeita. Porque, de fato, a Cantanhede está dizendo uma falsidade. Ela está divulgando uma notícia falsa. Porque não existe um crime de criticar o governo. Aliás, isso existe em ditaduras. Existe na Coreia do Norte, existia na União Soviética. E uma jornalista da idade da Cantanhede, que tem muitas primaveras, ou seja, não é possível aceitar que não saiba. A gente não pode dar o benefício da dúvida que não conheça a Constituição, que não conheça as leis. Então, se não é ignorância, é má fé. Então, ela falou algo sabendo que ela estava falando uma mentira. Na verdade, o que me deixa ainda mais espantado é que eles perderam a vergonha. Nesse caso, é um caso típico. Eles perderam a vergonha. Não só de atuar como assessores de imprensa do governo, recebendo 300 milhões ou mais diretamente da SECOM, mas usando as mesmas palavras. Ontem estava vendo a coletiva de imprensa desastrada do Haddad, do Bessias e do Barreirinhas, que recuaram dessa medida sobre o PIX, e a Cantanhede usou as mesmas, idênticas palavras do Haddad. Ou seja, uma lá na Globo News recebe via WhatsApp o que tem que falar, a outra não precisa nem isso. Ela escuta e repete, entendeu? É quase um bichinho que foi treinado para isso. Não é possível que uma jornalista com essa idade, com esse currículo, faça um negócio desse, vai aqui se desqualificar. Ela e toda a emissora, não sei se o Binha temos a fala do ministro Haddad para ver, são exatamente as mesmas palavras. As mesmas mentiras que foram faladas pelo ministro Haddad e pela Cantanhede, porque não existe crime de crítica ao governo, só existem ditaduras. Agora, se a senhora Cantanhede prefere morar em ditadura, tem voo direto para Cuba, tem voo para Venezuela, tem voo para a Coreia do Norte, até a embaixada na Coreia do Norte do Brasil pode ser correspondente da Coreia do Norte no Brasil. Mas no Brasil é legítimo, é obrigatório criticar o governo. Aliás,
O lema dos bons jornalistas é "Ai governo, soy contra". Não é "Ai governo, não se pode criticar". Isso funciona em Cuba. Se você critica, tem o paredão. Não sei se a doutora Cantanhede gostaria de morar num país desse. Provavelmente 300 milhões de brasileiros, nem tem, então 217, mas 300 milhões de visualizações do vídeo do Nicolas são um sonoro não. Há uma ditadura que impede a crítica ao governo. Não sei se podemos dar uma olhada nas palavras do ministro Haddad, mas são exatamente as mesmas palavras que o Haddad disse e a Cantanhede repete. Isso não é jornalismo, isso aí é ser amaestrado a dizer o que o governo quer. Vídeo está no forno, Carlo Cauti. Já já a gente mostra a declaração do Fernando Haddad. Enquanto isso, deixa eu passar aqui para o Consta, porque em síntese, Consta, o que disse a jornalista é que criticar o governo é crime. E isso faz com que eu não possa chamá-la mais de jornalista. Militante, blogueira, assessora de imprensa de ditador, qualquer coisa. É o que o Cauti disse, isso é coisa de Coreia do Norte. Né? A Globo está exagerando na dose, digamos assim, de servilidade a um regime ditatorial. E isso explica o desespero deles com a guinada da Meta, né, do Facebook, do Instagram, seguindo a linha do Twitter, que foi comprado pelo Elon Musk e virou o X. Odeiam essas notas por isso, né? Porque dá liberdade de furar a bolha da narrativa oficial da velha imprensa, né, do consórcio, digamos assim. E olha, comunistas já foram melhores. Vamos combinar isso também, né? Hoje eles têm muito medo de um jovem deputado com um chinelo, um telefone, uma gravação caseira, né? E vai botar tudo a perder da revolução dos nossos revolucionários de boutique. São os 300 de Esparta que enfrentaram lá na Batalha de Termópilas Xerxes, né? Hoje nós temos os 300 milhões do Nicolas. A diferença é que dessa vez vamos vencer o Xerxes Tupiniquim. Veja, para que ia monitorar? Para que ia monitorar? Não é para taxar? A Receita admitiu, confessou que tinha interesse em combater a sonegação por meio dessa medida no Nordeste, em documentos oficiais. Vamos parar com isso. Não é um erro de comunicação do governo. E não está recuando por fake news. Isso seria patético. Até de falar, e eles falaram. Né? Erro de essência. É um governo perdulário, incompetente e cheio de corruptos. Afinal, como diria o próprio vice, o ladrão voltou à cena do crime. E a reação deles mostra realmente que o povo tem poder. E, como diz o próprio Nicolas, né, a revolução do Pix, ou a gente para o Lula ou o Lula para o Brasil. E tá aí o poder que isso mostrou. Furou bolha, chegou em influenciadores de esquerda concordando com o Nicolas, porque mexe numa coisa que importa para todo mundo. O Pix foi uma revolução do governo Bolsonaro que permitiu a ascensão de muita gente. Né? Veja, Janones lá, o suspeito de sempre, está falando em CPI contra o Nicolas. Acionaram Ministério Público Federal. Agora a Globo e o Haddad dizem que é crime discordar de medida do governo. Eles precisam da censura, porque se eles dependerem do povo, da democracia, eles não chegam onde eles querem e, acreditem, eles querem chegar exatamente no modelo de Cuba. Carlo Cauti, vídeo de Fernando Haddad no ponto aqui para a gente acompanhar. Foram dois objetos de exploração por parte dessas pessoas que estão, na nossa opinião, cometendo um crime, porque quando você desacredita um instrumento público, você está cometendo um crime. Rezaram a mesma cartilha. Não, assim, ela viu, a Haddad se inspirou, né? Foi inspirada pelo ministro da Fazenda, usando as mesmas palavras. Não, isso aqui é repetir aquilo que o governo não precisa nem falar o que precisa repetir. É só copiar e colar. É o famoso copia e cola. Nem estagiário atua assim. Mas, de novo, uma mínimo de dignidade jornalística, de questionar alguma coisa. Ou, claramente, isso demonstra, como você estava falando, eles perderam a lucidez. Essa questão do Nicolas provocou uma explosão de nervosismo, não só no governo, mas também na mídia muito amiga. Eles perderam a lucidez, estão se comportando dessa forma vergonhosa, estão tentando salvar aquele pouco de dignidade que ainda tinha o governo, aquele pouco de cara que sobrou para o governo depois dessa humilhação, de 300 milhões de humilhações, que estão crescendo, o governo continua tomando humilhação no perfil do Nicolas. Daqui a pouco só falta falar que tem que fechar as redes sociais, desligar a internet, falar com a Gleice, tirar o WhatsApp do ar. E jornalista que fala isso aí não é jornalista que apoia a censura, jornalista que diz que criticar o governo é crime, jornalista que é contra a liberdade de expressão, é a vergonha da profissão. Jornalista que é contra a liberdade de expressão da categoria e de toda a população é a vergonha da profissão. Dentro da Câmara dos Deputados. Gente, desta vez, o namorado da Gleice Hoffmann passou vergonha. Não teve nem 1 milhão de visualização. A pergunta que eu me faço é: cadê os 60 milhões de eleitores do PT que colocou o Lula na presidência da República? Porque o Nicolas Ferreira deu um banho, deu um show, 280. O vídeo dele facilmente vai bater os 300 milhões de visualização. Agora, Lindenberg Faria, grande aliado do Lula, namorado até da Gleice Hoffmann, presidente do PT, não teve nem 1 milhão. A pergunta que fica é: cadê os 60 milhões de eleitores do PT
que votaram e colocaram o Lula na presidência. Eu acho que eles ficam se perguntando, gente, mas como assim? O Lula teve 60 milhões de votos. Cadê esses eleitores que não assistem os nossos vídeos, que não dá engajamento, né? Se não dá engajamento, não dá alcance. Então, assim, eles estão desesperados, gente. Tá? Isso